compro na planta ou compro algo de revenda? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Fábio Saltino aqui, direto de Dubai. Você parou para pensar que uma das maiores decisões da sua vida seria aonde você vai morar e aonde você vai querer investir o seu dinheiro? Isso tudo começa com uma pergunta clássica: o que comprar? Fábio, compro na planta, uma propriedade na planta, ou compro algo de revenda? Essa é uma pergunta que eu escuto todos os dias. Parece uma pergunta tão simples, mas não é tão. Primeiramente, vamos começar falando das propriedades vendidas na planta. Como vocês sabem, vocês estão comprando algo mais novo, com um plano mais flexível de pagamento e com vários anos, dependente de 3 ou 4, 5 anos de etapas de construção, dependendo se é um prédio pequeno de 5 andares ou até uma mega construção de uma torre acima de 60 andares. Bem, se for ver por pesquisa em Dubai, esse tipo de propriedade pelo menos tem em torno de seus 35 ou 40% de apreciação depois que elas são entregues. Essa flexibilidade de pagar em anos, conforme a construção, é o que é escolhido para os clientes de fora de Dubai, porque primeiramente você não tem um visto morando aqui. Então só, por exemplo, se você mora aqui nesse país, você consegue comprar uma propriedade que esteja pronta. Ou no caso, se você mora aqui e resolve, por exemplo, optar por um banco de fora, você consegue, mas você consegue financiar uma pequena parte, porque a maioria das construções são linkadas com o pagamento. Então vai ser muito difícil você ver algo que seja acima dos seus 30% ou 40% de financiamento, né? Nesse país, no caso que seja financiado fora. E como no caso a gente está tratando de uma propriedade em construção, você não consegue o financiamento sem um documento chamado BCC, Building Compliance Certificate, que é um documento que mostra que a unidade está pronta. Então você não consegue financiar. Obviamente que estou falando do caso de financiar quando há a construção, não depois de pronto. Óbvio que depois de pronto você consegue financiar. Como fica no Brasil, no caso, um pouco mais complicado, mas se você estiver morando aqui, problema nenhum. Falando um pouquinho, como você já sabe, sobre a construção em si. Óbvio que o prédio é novo, ele vai ser mais moderno, você tem uma lei aqui de garantia. Então você compra uma propriedade nova, que está na planta, quando ela é entregue, você ganha 1 ano de garantia para defeitos internos e 10 anos de estrutura. Isso é lei aqui em Dubai. Outro ponto forte a ser comentado é em relação a onde vai o seu dinheiro. O seu dinheiro, para mim conseguir vender para você uma propriedade no Brasil, significa que essa propriedade está registrada já no governo. Não só a propriedade, mas um escrow account, uma conta que ela é determinada especificamente para essa torre, esse projeto no caso, e o governo sabe tudo que está acontecendo ali. Então você não corre risco nenhum. O dinheiro não vai para uma construtora Zé Mané e depois fecha e você não vê o seu dinheiro. Isso não existe. Essa lei veio em rigor aqui em 2008, porque antes de o país, na verdade o país começou a ser meio que desenvolvido de uma forma alta, foi literalmente 2008, quando começaram já, em 2006, começaram a criar as freeholds. Então eles viram, quer saber, vamos colocar uma lei nova para proteger os estrangeiros, né? O dinheiro das pessoas que estão querendo investir e transformar esse país em algo que, por exemplo, está hoje. Mas como eu digo para todos os clientes da Terra Real Estate, todo investimento tem um risco. Mas quais são os riscos de o projeto ser cancelado? E o que acontece se o projeto que você comprou for cancelado? O prédio não vai ser mais construído. O que acontece com o meu dinheiro? Nada. Existe uma lei aqui de 2013 que ela foi feita, que é sobre projetos que vão ser cancelados. Se tem um cancelamento do projeto, como o dinheiro não está dentro da construtora, mas em si uma conta linkada com o governo, o dinheiro volta para você. Mas são raros casos que isso aconteceram e muito no passado, porque a maioria das construtoras aqui elas são muito grandes. Estou falando de construtoras que construíram pelo menos 40, 50 prédios aqui em Dubai, de torres a 60 metros a prédios de 5 andares. Construtoras como Emaar, ela não constrói, por exemplo, só a
a cidade, ela constrói a cidade inteira, constrói infraestrutura, estou falando de cidades de 80 mil habitantes inteira, então se eu contar a quantidade de projetos ali já me perco. Isso é raríssimo que aconteceu no passado e essa lei que veio de 2013 veio para fortificar e puxar o pessoal a continuar a construção. E não só isso, eles perdem um dinheiro. Hoje, para tu conseguir fazer um projeto, eu preciso colocar já com garantia uma grande parte da construção com o meu dinheiro de construtor, não o dinheiro das suas vendas, das suas compras, como no caso, né? Mas o dinheiro, como eu construtor, eu tenho que colocar de até 50% do valor da propriedade, de 20% a 50% do valor da propriedade. Agora vamos falar do outro lado da moeda. A gente já falou sobre propriedades em construções, agora vamos falar das outras propriedades que já são prontas. Primeiro tem o ponto positivo que já está pronto, você não precisa esperar, você tem a facilidade bancária que você consegue financiar com facilidade até 80% do projeto, só que tem um probleminha, você tem que morar aqui. Se você estiver morando aqui, trabalhando aqui, tendo pelo menos de 3 a 6 meses pelo menos de salário acima de perto dos seus 15 a 18 mil dirhams, eu estou falando um salário acima de, se eu der em reais, acima de seus 20 e poucos mil reais mensais, morando aqui em Dubai, você consegue depois fazer esse financiamento e morar aqui em Dubai tranquilamente na propriedade que já está. Você pode de repente fazer pequenas mudanças, porque possivelmente já foi usada, obviamente já foi usada, algumas propriedades aqui elas têm até quase 20 anos, então você tem que dar uma guaribada, mudar, provavelmente tocar toda fora a cozinha e refazer, provavelmente também os banheiros, mas também vale a pena. Mas no caso, de novo, você tem que estar morando aqui. Do lado agora de investimentos, se você procura já ter sua rentabilidade agora, nesse exato momento, e fazer tua renda passiva, você já compra alguma coisa em revenda, mas de novo você tem que estar com visto aqui. O que eu gosto da propriedade vendida na planta é que você tem duas chances de ganhar dinheiro, né? Você tem o futuro retorno de investimento, por causa que é uma propriedade que está em construção, e tem a apreciação. Então, a apreciação aqui, como eu falei antes, ela pode bater, às vezes pode dobrar o preço da propriedade que você comprou. Isso acontece mais em áreas novas. O porquê? Porque você vai pagar menos em uma área que está em construção. As cidades aqui de Dubai, elas demoram em torno de seus 6, 7, 8 anos para estar completamente cheia. Então, qualquer construçãozinha vai demorar uns seus 3, 4 anos. Então, é possível que você tenha menos risco na compra, não precisa investir um grande capital, e numa cidade que vai ser futura aqui em Dubai, uma cidade nova, uma cidade mais moderna, uma cidade com mais feitos para famílias, com melhor infraestrutura, porque cada vez vai evoluindo. O Dubai cresceu muito rápido, por isso que eles estão mudando as vias aqui, porque é carro pra caramba aqui, é tráfego pra caramba, mas nessas cidades elas são mais inteligentes, né? Foram feitas mais novas, mais modernas, com mais vias, inclusive dentro da própria cidade, né? Quer saber sobre mais informações? Clique aqui no link que eu posso esclarecer qualquer objeção ou pergunta que você tenha. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para mim continuar te informando sobre as novidades que estão a acontecer em Dubai. Forte abraço, até mais!